Então vamos à nossa aula de número 5, dando continuidade aqui ao projeto. E na aula de número 5 o tema é uma aula de juros simples. Seguirá a mesma dinâmica das aulas anteriores. Vou fazer uma pequena explanação teórica, alguns exemplos básicos, e aí sim, na sequência, a gente começa uma resolução de exercícios. Normalmente eu resolvo aqui cerca de uns 5 exercícios, mas lá na descrição do vídeo sempre tem uma lista de exercícios, com esses exercícios e outros que vocês podem estar treinando e aprimorando essa parte aqui, envolvendo a questão de juros. Então, olha só, primeiramente, para muitos, a palavra juros está muito frequente, muito comum, mas a dinâmica, a operação de juros, o que tem por trás dela, muita gente não entende. A gente entende que tudo que a gente compra hoje em dia, financiado, que a gente faz um empréstimo, a gente tem no mundo financeiro que ninguém empresta nada de graça a ninguém. Então, o fator, a punição por você não ter aquela quantia disponível ali naquele exato momento para pagar algo, é justamente os juros. Os juros nada mais é do que um acréscimo que vai ser gerado. Então, vamos entender isso graficamente. Então, olha só. A ideia básica, olha só. A gente tem uma quantia inicial e uma quantia final. Essa quantia inicial, agora ela tem um nome bonito. Ela é chamada de capital. E esta quantia final, ela vai ser chamada de montante. E os juros, independente se é juros simples, juro composto, os juros não é nem o inicial nem o final. Os juros é quem vai fazer a ponte entre esses dois. Vamos a um exemplo? Um exemplo bem básico. Você pegou emprestado R$2.000. Essa quantia emprestada é o capital. E daqui a 2 meses você teve que pagar por essa quantia emprestada R$2.500. Então, vamos acostumar com a nomenclatura dos juros. Essa quantia que você pegou emprestada, essa quantia disponível, era chamada de capital. Essa quantia final é chamada de montante. E quem é os juros? Os juros é a ponte entre os dois. Se você pegou R$2.000 emprestado e teve que pagar R$2.500, os juros aqui foi de R$500. Então, os juros é só a ponte entre os dois. E o tamanho dos juros, toda vez que você vai financiar algo, toda vez que você vai pegar emprestado algo, a quantidade que vai aumentar depende de 2 fatores. Depende da taxa, que a gente chama de I, que é um índice, na verdade é uma porcentagem, e depende do tempo. Do tempo que você vai financiar isso. Tem gente que compra um imóvel, a taxa de juros é bem baixa, mas quer financiar em 20, 30 anos. Então, obviamente, o montante gerado vai ser maior. Ou consegue até um tempo curto para pagar, vai pagar em pouco tempo, mas a taxa está muito alta. Então, esses dois aqui, eles sempre têm que caminhar juntos. Tanto que eles sempre vão estar no que a gente chama mesma unidade. Eles vão caminhar junto, eles vão sempre estar na mesma unidade de medida. O que a gente vai ter que notar nos exercícios? Se a taxa está ao mês, o tempo tem que estar em meses. Se a taxa está ao ano, o tempo tem que estar em anos. Então, os dois sempre vão caminhar juntos, na mesma unidade de medida. Então, a operação de juros, ela rege justamente por esses 5 fatores aqui, essas 5 variáveis. Capital, quem é o capital? É a quantia inicial disponível. Essa quantia inicial disponível pode ser uma quantia emprestada, uma quantia aplicada, uma quantia financiada. Essa quantia inicial disponível é o nosso capital. Quem é o montante? O montante, da mesma forma, seria o final da operação. Essa quantia final. Como vocês perceberam, esse montante nada mais é do que o capital mais os juros. Então, o montão mesmo é o valor final. E os juros vai depender desses 2 fatores. A taxa e o tempo é que vão gerar os juros. Tanto que a gente tem 2 tipos de capitalização. A gente tem uma capitalização simples e uma capitalização composta. A gente vai começar justamente pelo que a gente chama de juros simples. No juros simples, a fórmula básica é o seguinte: os juros ele incide a taxa e o tempo de forma direta sobre o capital. São juros constantes, não há o que a gente chama de juros sobre juros. Isso vai acontecer nos juros compostos.
Só um rápido comentário. No mundo real, no mundo financeiro, nunca é aplicado juros simples, sempre é aplicado juros compostos. Juros simples é mais para que você comece a entender as capitalizações, tenha um contato inicial com esta matemática financeira. Mas no nosso mundo real é aplicado sempre os juros compostos. Mas, em relação às provas de vestibulares, concursos, o juros simples é bastante cobrado. É bom que você saiba como é que se trabalha com ele. E aí é bem simples. A taxa e o tempo está incidindo de forma direta sobre o capital. Então você pega o capital e incide de forma direta a taxa e o tempo. E aí você tem os juros. É como se fosse um cálculo de porcentagem em cima do capital. Então, a gente tem até uma frase básica para lembrar disso. Juros é igual a CIT, capital, taxa e tempo. Aí vou só fazer uma pequena observação nessa fórmula que vai nos ajudar nos cálculos. Eu vou chegar aqui e vou dividir por 100. Quando eu divido essa fórmula por 100, eu posso trabalhar com essa taxa de forma percentual. A taxa é 25%, eu posso colocar 25 aqui, porque já foi considerado 25 sobre 100. Se eu não coloco sobre 100, eu tenho que trabalhar de forma unitária, de forma decimal. Em vez de 25%, eu colocaria 0,25, o que isso dificulta os cálculos sem calculadora. Então esse sobre 100 aqui vai nos ajudar bastante. Observe que essa fórmula já junta todo mundo aqui, ó, que você precisa. Juros, capital, taxa, tempo. E se você precisar do montante, basta lembrar que o montante é o valor final, ou seja, é o capital mais os juros. Em cima dessas duas ideias básicas aí, a gente vai desenvolvendo o raciocínio de juros simples. Então olha só, a empresa Dias e Noites Limitada obteve um empréstimo de R$10.000 pelo prazo de 6 meses a juros simples de 3% ao mês. É importante o exercício trazer a capitalização, a forma que vai ser capitalizada. Este caso aqui é juros simples. A gente costuma dizer que se o exercício não citasse a juros simples ou juro composto, por aplicação do nosso dia a dia ser juro composto, a gente vai aplicar, obviamente, os juros compostos. Mas é ideal que a questão sempre traga indicado o tipo de aplicação. Então vamos organizar esse exercício. Bom, obteve um empréstimo. Essa quantia emprestada é a quantia inicial, é o nosso capital, de R$10.000. Obteve por um prazo. O prazo da operação financeira é de 6 meses. A juros simples de 3% ao mês. Sempre essa porcentagem aqui é a nossa taxa. Essa taxa é de 3% ao mês. Observação importantíssima. O tempo e a taxa, ela sempre tem que estar caminhando juntos. Sempre tem que estar na mesma unidade de medida. Professor, e se não tiver? Aí a gente ajusta o tempo ou a taxa proporcionalmente para que isso ocorra. No final do prazo do empréstimo, a empresa vai pagar um montante, é o montão, o valor final, quanto que vai ter que pagar por isso. É juros simples? Então vamos lá. Fórmula do juros simples. Juros é igual a CIT, e aí eu vou colocar sobre 100. Para quê? Facilitar os cálculos. Muito fácil lembrar a fórmula. Juros igual a CIT sobre 100, para essa taxa eu não precisar colocar 0,03. Isso vai facilitar meus cálculos. Juros é igual ao capital, que é 10.000, uma taxa de 3, o tempo de 6, tudo isso sobre 100. Observe que eu sempre vou usar o mesmo recurso, que são recursos de simplificação. Cortar esses dois zeros com esses dois zeros, esse 1 é neutro, e aqui está simples. Os juros dessa aplicação é simplesmente 100 vezes 3 vezes 6. 3 vezes 6, 18, vezes 100, nos dá um total de 1.800. É a resposta? Não, nem consta essa resposta ali. Porque isso é apenas os juros. Os juros é o acréscimo sobre o capital. É o que eu vou acrescer sobre o capital para chegar no montante. E aí lembre que o montante é o valor final da aplicação. O montante é o capital acrescido dos juros. Você tem o capital, você tem os juros. Montante é igual ao capital, que é um capital de R$10.000, acrescido de uns juros de 1.800. Gabarito, 11.800. Então, marque lá, opção letra A. Para essa questão, foi uma questão de concurso, uma questão da Sesgran Rio. Questão básica para a gente iniciar. Questão de número 2. Na questão de número 2, é uma questão que você vai julgar. Foi uma questão do CESP e caiu para a prova do BRB. Matemática financeira costuma cair muito em provas de banco. BRB, Banco do Brasil, Caixa Econômica e outros concursos e vestibulares que cobram. No vestibular é uma questão sempre garantida, no PAS, no Enem. Então vamos à aplicação.
Considere a situação hipotética em que um empréstimo de R$10.000 a ser pago em 5 meses a juros simples de 8% ao mês. O primeiro passo aqui é simplesmente anotar os dados. O valor do empréstimo é o nosso capital, R$10.000. Ele vai ser pago num tempo de 5 meses a uma taxa de 8% ao mês. É uma questão que tem a mesma configuração da questão de número 1, o que torna uma questão simples. E aí ele fala o seguinte: com relação a essa situação, julgue o item subsequente. Caso o capital e os juros sejam quitados apenas no final do 5º mês. O final do processo nada mais é do que o montante que vai ser gerado. O valor total a ser pago pelo cliente relativo ao empréstimo por ele contraído será inferior a 15.000. É isso que a gente vai julgar. Se o valor final, o montante, é inferior a 15.000. Quando tem a mesma configuração da questão 1, a gente vai resolver exatamente da mesma forma. Em algum momento aqui ele fala que a capitalização é simples, é juros simples, e aí a gente vai aplicar o juros simples. Fala daí, juros simples é igual a CIT. CIT, olha só, sobre 100. Sobre 100 para a gente não precisar mexer nessa taxa percentual, o que torna a questão bem tranquila. Juros, vamos substituir, capital 10.000, taxa 8, tempo 5, tudo isso dividido para 100. Ao fazer a simplificação, temos os juros. Juros desse exercício, 8 vezes 5, 40 e 40 vezes 100. É só acrescentar 2 zeros. Calma que não é o gabarito ainda, não é o que a gente quer. A gente quer o montão, o valor final. O valor final dessa aplicação é só pegar o capital e acrescer os juros. Logo, o nosso montante aqui nada mais é do que os 10.000 acrescido de uns juros de R$4.000. Juntou tudo, montante igual a 14.000. Ok? Essa não era uma questão de múltipla escolha. Era uma questão do tipo julgue. Então vamos lá, vamos julgar. Ao final ele diz que o empréstimo por ele contraído será inferior a 15.000. 14.000 é inferior a 15.000. Esse item é um item gabaritado como item certo. Então a questão de número 3, uma questão da banca CESP, foi aplicado nos Correios. Conforme eu disse, esse tipo de assunto cai bastante em concurso. Se no período de 4 meses e no regime de juros simples, a quantia de R$2.000 aplicada, essa quantia aplicada, emprestada, financiada, sempre é um capital, em uma instituição que produz um montante de 2.720, então ele quer saber a taxa mensal de juros praticada. Então essa é uma questão diferente. Essa questão ela me dá a quantia inicial e final e quer saber a taxa que gerou isso num período de 4 meses. Vou até organizar dinamicamente aqui, didaticamente. O capital é R$2.000. É a quantia inicial. O montante é o valor final, que é 2.720. Lembrando, os juros não é nem a quantia inicial, nem a quantia final. Os juros, já falamos sobre isso, é o que faz a ponte entre os dois. Então, os juros, inclusive, ele já está aqui. Já. Se foi 2.000 e resgatou 2.720, os juros é o acréscimo, é quanto que acresceu em relação a isso. De 2.000 para 2.720, os juros é de R$720. E para esse tipo de exercício é importante obter os juros. Então, os juros, deixa eu melhorar um pouquinho aqui, é de R$720. Muito bem. Ele quer saber qual é a taxa de juros que foi produzido esses juros em 4 meses. Qual fórmula a gente vai jogar? Na fórmula do juros simples. Juros é igual a CIT. Não vamos esquecer de dividir por 100, que aí a taxa já sai, inclusive, percentual. Então, os juros você vai colocar no lugar de J. Cuidado só para não trocar aqui dentro da fórmula. Então, os juros é de 720. O capital é de 2.000. A taxa é o que eu quero e o tempo da aplicação está aqui. 4 meses. Só uma observação. Se o tempo está em meses, a taxa já vai sair a taxa que ele quer, que é uma taxa mensal. Porque a taxa e os juros caminham juntos. E a mágica está aqui, ó. Dividir por 100. Porque aí a taxa já sai percentual. Vou cortar 2 zeros aqui e vou fazer uma continha básica. Vou resolver essa equação. Esse 1 é neutro, então vai ficar assim. 720 é igual a 20 vezes I vezes 4. 20 vezes 4, 80. Então dá 80i. E agora, senhores? Agora é uma matemática básica. Esse 80 que está multiplicando, ele vai passar dividindo.
Vai ficar 720 dividido para 80. Entendendo isso, você vai ter que I é igual a 720 dividido para 80. Posso até simplificar, obtendo a taxa mensal de juros. 72 dividido para 8, você vai ter 9% ao mês. E 9% ao mês, indo ali nas opções, da letra A, um valor superior a 8%. Então, confere. Então, um exercício que já foi um pouquinho diferente, a gente teve que isolar a taxa. Então, pediu para isolar a taxa ao tempo, você pode jogar no CIT, que lá dentro é só manipular os dados que você consegue. Então, vamos à questão de número 4. Um capital de 15 mil foi aplicado a juros simples a uma taxa mensal de 3%. Para que seja obtido um montante de 19.050, o prazo dessa aplicação. O prazo nada mais é do que o tempo. Vamos organizar. Essa questão ela me fornece uma quantia inicial, uma quantia aplicada. Essa quantia aplicada, emprestada, financiada, a gente sempre vai chamá-la de capital, dentro da linguagem financeira. Esse capital é a quantia inicial de 15 mil e houve uma quantia final de 19.050. Essa questão, obviamente, ela não vai pedir para você calcular os juros. Os juros já está bem evidente aqui, ó. Os juros é a ponte entre o capital e o montante. Então, se o capital era 15 mil e foi para um montante de 19.050, é só fazer o acréscimo, a diferença entre eles. Vamos tirar 19.050 tirando 15 mil, você vai ter 4.050. Então, isso é os juros. O que ele quer nesse exercício? Ele quer o prazo, ele quer o tempo para que isso daqui ocorra. Onde é que você vai achar isso? Juros é igual a CIT sobre 100. Pessoal, você já tem os juros? Já. Você vai jogar os juros aqui. Você já tem o capital? Tem. Você vai jogar aqui. Você tem a taxa? Tem. O exercício me forneceu a taxa. Vai faltar quem para achar? O tempo. Então, na verdade, você vai manusear essa fórmula. Você vai equacioná-la aqui de tal forma que você consiga isolar o tempo. Os conhecimentos básicos de equação, vai chegar um momento que o valor está multiplicando, simplesmente passa dividido. Acompanhe? Então aqui vai ficar 4.050, capital de 15 mil, a taxa foi fornecida que é de 3, o tempo T, tudo isso sobre 100. Ok? Bom, corto. Aí aqui vai dar 4.050. 150 vezes 3 é 450t. E o final é sempre muito parecido quando você está isolando a taxa ou o tempo. O valor que está multiplicando, basta passar dividindo. Logo, o tempo dessa aplicação é de 4.050 dividido por 450. Caso uma simplificação, você vai dividir 405 dividido por 45. Você vai achar o tempo aí de 9... A taxa mensal, o tempo sai em meses. 9 meses. Ok? Com isso, concluímos aqui a questão de número 4. A questão 3 era para isolar a taxa. Essa questão para isolar o tempo. Houve até uma coincidência aí dos valores, mas isso daí é uma mera coincidência. Vamos à questão de número 5, onde diz assim. A quantia de X reais... Essa quantia de X reais representa uma coisa que é importante dentro do nosso cálculo, que é o capital. Eu não tenho essa quantia inicial. Então, esse capital aqui, eu não tenho. Vamos à questão. Então, a quantia de X reais foi aplicada a uma taxa de juros simples de 5% ao mês. Depois de determinado número de meses, o montante existente na aplicação era igual ao dobro do capital investido inicialmente. Então, vamos lá. Lembra da historinha de sempre. Relacionar inicial com final. Eu não tenho inicial. É um capital. E o final seria um montante. O que eu tenho nesse exercício é uma relação entre os dois. Eu tenho um capital de X reais, que ao final dobrou. Bom, os matemáticos pensariam assim, se eu tenho X reais e o montante dobrou, eu passo a ter 2x. Só que isso eu trabalharia de forma algébrica no exercício, trabalhando com X, com Y, equações. Eu tenho uma sugestão bem simples, tal qual a sugestão que a gente fez na aula de porcentagem. Na aula de porcentagem, quando a gente não tem um valor principal, a gente chama de 100. Aqui também você pode chamar de qualquer coisa, mas para facilitar os cálculos, eu vou chamar de 100. Então, se eu tenho 100 reais inicialmente e eu sei que o montante é igual ao dobro do capital inicialmente investido. Então, se aqui é 100, aqui passa a ser 200. Bom, aí fica fácil. Porque se eu tenho a quantia inicial e final, eu tenho juros entre elas.
De 100 para 200, houve um juros de R$100. Como ele me deu a taxa, eu jogo naquela formulazinha mágica do CIT e acho o tempo. Quer ver? Juros é igual a CIT sobre 100. Para quem não entendeu, era 100 foi para 200, de 100 para 200, o acréscimo é R$100. 200 menos 100 é justamente 100. Então, ó, os juros você coloca aqui e o capital sempre é a quantia inicial. Então, 100 é igual ao capital, que é 100, vezes a taxa, que é 5, vezes o tempo da aplicação, que é o que eu quero, tudo isso sobre 100. E agora você entende por que 100 é o melhor valor para ser cogitado, que já corta. E aí, este valor que está multiplicando, basta passá-lo dividindo, tal qual os exercícios anteriores. O tempo nada mais é do que 100 dividido para 5. 100 dividido para 5 nos dá o total de 20 meses, que é o total dessa aplicação. Ok? Então, foram exercícios aqui envolvendo juros simples. O nosso próximo módulo, a nossa próxima aula, a aula de número 6, é uma aula envolvendo juros compostos. Até lá!